De casa, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um jogo aqui no nosso campinho, onde você é titular absoluto, assim como os biscoitos Zezé e Hipercar. E a gente começa o programa com um jogador que foi ganhando importância ao longo da temporada no Internacional e acabou se tornando decisivo nessa reta final de Brasileirão. Foi um dos atletas que mais jogou nesse ano e acabou mostrando superação também. O que nós vimos no último sábado na fúria de Fabrício em campo com o jogador Bruno César do Palmeiras mostra um lado psicológico abalado, o que a cada jogo preocupa a comissão técnica. Sorridente, atencioso e mesmo contestado, há quem o defenda. Eu só vou te mostrar o número que eu tenho na minha camisa, que eu sabia aqui, ó. Olha de quem eu ganhei a camisa, olha de quem eu ganhei. Mas atenção, em campo, não tire ele do sério. O lateral perde a cabeça mesmo. No jogo contra o Palmeiras não foi diferente. O Fabrício não fez nada. Foi mais um gol para nós decisivo. Fabrício chegou aqui no estádio Beira-Rio em 2011. Até agora foram 170 partidas com a camisa do Internacional. Só perde para o capitão D'Alessandro e o zagueiro Índio. Mas na temporada foi o que mais atuou. 54 vezes. Às vezes a cobrança vem, o cara fica um ano, depois vai emprestado, não quer mais ficar. Mas ele tem um carinho enorme aqui por esse time aqui, porque foi onde abriu as portas, cara. Quando eu saí da Portuguesa lá para pegar uma chance no time grande novamente. Porque minha base toda foi no São Paulo, 4 anos no São Paulo, 4 anos no Corinthians, sempre batendo. Cheguei até a jogar pelo profissional do Corinthians. Bati, voltei, e aqui abriu as portas, então... Quando eu vim pra cá, eu falei, vou agarrar que é a minha oportunidade. Então, é minha abrir as portas pro mundo aí. O primeiro gol dos clássicos grenais em 2014 foi dele. Ali, algo dizia que a temporada seria diferente. Os companheiros de vestiário rasgam elogios. Tá de parabéns, é um grande jogador. Então, a gente confia muito nele. Em 3 anos, marcou 15 gols. Os 2 últimos conquistaram os torcedores. Na reta final do campeonato, o jogador foi decisivo. Na partida contra o Atlético Mineiro, garantiu os 3 pontos ao marcar no minuto final. E ele queria registrar o momento. Se colocar na Libertadores, esse gol aqui, eu vou levar ele pro resto da vida. E espero que seja lá pra mim. Vou botar no DVD esse gol aí, com essa casa cheia aí. Calma, mal sabia ele que viria mais um gol. No jogo que confirmou a classificação para a Libertadores, o camisa 6 foi fundamental, fazendo o 2º gol da vitória. E os colorados encerram 2014 com um pedido. Montar o time inteiro na volta do Fabrício, que é o craque, e daí, a partir daí, a gente conquista esse tri que é nosso. É verdade, iluminado, Fabrício. Agora bonita o Abel essa Braga. matéria, hein? Gostei. Bonita, bela matéria. Parabéns. Conjunto assim, ó, César Fabres, Thiago Leopardo, Fernanda Galvão, Thiago Carnevale, todo Débora de mundo Oliveira. trabalhando, né? Olha, o Abel Braga chegou a dizer para o nosso colega Diogo Oliveira, né, que o Fabrício tem um histórico intempestivo, com um leque de expulsões que precisa ser controlado a cada jogo, é um cuidado que eles têm. Esses ataques de fúria que ele acaba, né, demonstrando, a gente viu isso em campo no sábado, e que o Inter já estuda, inclusive, um acompanhamento para o Fabrício. Eu tenho a informação que ele vai embora, né? Não sou muito simpático com essa minha primeira participação. Ele vai embora, ele deve ir para o São Paulo. Então o negócio já estaria totalmente fechado. Ele até chegou a dizer no meio da entrevista aí, né? Abriu as portas para o mundo, que ele também teve proposta para jogar fora, para jogar na Europa, especialmente no futebol turco. Mas de qualquer maneira, eu vejo que o Abel Braga, nesse aspecto, a gente critica o Abel, eu tenho criticado, você também, mas o Abel Braga tem essa aí virtude. tá a imagem divulgada pelo Internacional do soco que ele sofreu. Que aconteceu mesmo. E por isso que o Abel teve que entrar em campo no final, o Bruno César e ele, ó, para segurar o Fabrício, abraçou o Fabrício chorava copiosamente. Eu nunca tinha visto uma imagem tão chocante para mim no futebol, porque chegou a ficar de joelhos na frente do treinador, assim, foi desabando. Porque ele se sentiu muito injustiçado. E a gente está entendendo um pouco mais. Pelo jeito, foi um garoto que teve muitas dificuldades também. Eu acho que a família deve ser muito humilde. Ele teve dificuldade para chegar lá no São Paulo, para vencer no São Paulo. Disse batia, voltava, né? Termos dele. E aí no Inter abrem-se as portas e ele vê esse tipo de covardia do jogador do Palmeiras. Não tem o equilíbrio necessário ainda, falta maturidade talvez, né?
Mas é um baita jogador, um baita lateral esquerdo, né, Débora? Isso a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer que ele é um jogador importante nesse processo do Internacional aí. Eu ainda sou crítica, porque eu sou crítica demais, assim, né? Eu acho que enquanto a gente se contentar com bons jogadores e que não nos levam a grandes conquistas, a gente não vai chegar a grandes conquistas com os nossos clubes. É que tu tens um conceito sobre o Fabrício que eu discordo. Eu acho que ele é mais do que bom, ele é um ótimo jogador, ele não é um craque. Mas acho que ele tem força, tem tamanho e ele tem também a frieza para jogos decisivos, Débora. São raros jogadores que têm aquela frieza para chegar na frente do gol e fazer um gol decisivo, né? Bom, hoje à noite o Inter disputa o título inédito da Copa do Brasil, categoria Sub-20. Um empate basta para o time do Klemer ficar com a taça. No Beira-Rio, a gente lembra, na semana passada, Andrigo e Bruno Gomes fizeram os gols do 2-1 em casa. O jogo hoje começa às 9 da noite lá no Barradão, então boa sorte a toda a equipe aqui do SBT Esporte para a gurizada do Internacional na busca por essa conquista. E o regulamento é o mesmo da Copa do Brasil profissional, né? O Internacional, se perder por 1-0, está fora, perde o título. Tem que perder por 2-1 para fazer pênalti ou 3-2, 4-3, 5-4. Não vai perder. E a gente vai seguir com o Internacional, mas com um jogador que nem faz mais parte do clube. Nós vamos conversar com uma das revelações do Campeonato Brasileiro, né? Ou afirmações, na verdade, dá pra dizer assim. Ele que foi campeão esse ano com o Cruzeiro, mas antes disso foi dispensado pelo Inter quando jogou aqui em 2011. Ricardo Goulart era a grande aposta do treinador da época. Quem não lembra? Falcão, quando ele jogava aqui em Porto Alegre. Só que ele não foi visto como um talento promissor pela direção colorada, olha só. Ele teve um ano vitorioso em equipe, mas individualmente as conquistas de Ricardo Goulart também foram grandes nesta temporada. Se afirmou como titular em um time cheio de opções como o Cruzeiro. Recompensou a aposta do técnico Marcelo Oliveira com gols. Está entre os artilheiros do Brasileirão. E ainda é considerado um dos principais nomes da competição até aqui. E pensar que esse guri estava no Rio Grande do Sul e não houve interesse na permanência dele. Passagem boa aqui pelo Inter, onde foi um ano de aprendizado. Depois segui minha carreira, segui a vida. Graças a Deus deu tudo certo. Vem me firmando aí no futebol nacional, então para mim é muito gratificante. O que mudou para ti que a gente está vendo essa mudança dentro de campo? Mudou para mim que eu amadureci, né? Vim pegando experiência, né? E trabalhando com grandes jogadores, com grandes treinadores também, que sempre querem o meu bem e sempre me apoiando. Então agora é só trabalhar tranquilamente. Fico muito feliz por participar desse grupo. Faltou isso aqui em Porto Alegre? Não faltou. Acho que foi um ano... Deus quis que eu passasse aquela situação. Qual situação? Aquela situação nada que não foi tão boa, né? Na eliminação do Peñarol. Mas, né? Enquanto isso, eu tenho a gratidão internacional, onde me deu as oportunidades. Mas a vida segue, né? Agora estou muito feliz aqui no Cruzeiro. Bom, mas aquele que para muitos é uma surpresa nesse Campeonato Brasileiro, uma revelação... Para esse treinador aqui, posso dizer treinador ainda, né, Falcão? Não é nenhuma novidade, porque se tem alguém que apostou no talento de Ricardo Goulart e insistia na possibilidade dele ter um espaço no Inter, esse cara foi você. Mas o mérito é todo dele, o Ricardo. O Ricardo enfim, é um guri, né, um garoto, né, que agora já está formado profissionalmente. Ele sempre demonstrou aquilo que ele vem demonstrando hoje, né, que é ajudar na marcação, ajudar na articulação e ter muita facilidade para finalizar. Eu fiquei muito pouco tempo no Internacional, uns 3 meses, mas a minha ideia, dentro do segmento, se isso tivesse acontecido, era colocar o Ricardo do lado do Damião na frente. Então, ficaria com o Oscar e o D'Alessandro atrás, com os 2 jogadores de meio campo mais fincados, no caso, Guinhas ou o Tinga, que estavam jogando, e com o Ricardo e o Damião na frente. Né? Então estava preparando o Ricardo para isso. Mas isso foi cortado, né, na medida que eu fui demitido. Mas eu sempre acreditei nele porque ele tinha vontade de aprender e perguntava. E a gente, quando investe, teoricamente, no jogador e ele dá certo, a gente fica feliz. Ele, conversando com a gente, citou o jogo contra o Peñarol, né, na final da Libertadores. Uma tristeza que ele tem de ter sido considerado um dos culpados por não ter conseguido colaborar com uma vitória do Inter naquele momento. Que participação você acha que ele teve naquilo, até para que a torcida compreenda, né? Eu acho, na realidade, que 2 situações. A primeira é que o jogador que eu teria colocado naquele jogo não estava no banco, que era o Zé Roberto. Né? Por quê? O Zé Roberto tinha uma audiência, aquelas audiências, a primeira audiência que ele tem que estar, senão ele perde a causa, que é lá no
Norte e Nordeste, ele foi liberado para isso, ele não tinha como não ir. Seria o jogador que eu colocaria naquele momento do jogo. Mas eu também senti assim que poderia ser um momento do Ricardo começar a se consagrar. Era um momento do jogo em que o Peñarol estava todo atrás, e de repente a bola alta poderia ajudar. Ele tem uma cabeçada muito boa, é uma das coisas boas que ele tem, o tempo de bola no ar. Então, de repente, poderia ser um grande jogo para ele. Mas ele não teve culpa de nada, absolutamente nada, né? Ninguém teve culpa. Teve um apagão de 5 minutos no início do segundo tempo, e depois o Peñarol foi para trás, defender, e não houve a possibilidade de ganhar o jogo. Você se considera a força que ele tinha dentro do Inter? Porque depois da sua saída ele também acabou deixando o clube, né? Ninguém foi capaz de entender ele como uma promessa e um talento a ser segurado. Não é incomum erros de avaliação, né? Erros de avaliações. Acontece, né? Mas o Ricardo não dá para errar. O Ricardo não dá para errar. E na época, o Internacional não quis contratá-lo era uma mixaria. Mas enfim, não acreditaram nele. São erros, né, que se cometem. Falcão, um grande profissional. Admiro ele como pessoa também. Onde sempre me apoiou, sempre me deu força. Mas futebol tem hora que não é do jeito que a gente quer. Então, tem que dar o tempo ao tempo e, graças a Deus, estou vivendo um momento fantástico, agora é da sequência. Mas claro que, quando falo do Ricardo, na possibilidade, inclusive, de ele ser, e para mim ele é o melhor jogador do campeonato, não sei se ele vai ser escolhido, mas eu acho que ele é o melhor jogador do campeonato, é evidente que eu fico feliz por ter acreditado nele, por ele falar sempre isso, né, de ser agradecido, porque também é muito bom você receber o agradecimento, né? A gente não vive disso, mas é muito bonito e muito bacana a gente se sentir agradecido por alguém que se ajudou. Mas, repito, o mérito é muito maior dele, a qualidade é dele. Eu apenas dei a ele as oportunidades para que ele pudesse aparecer naquela oportunidade. Vidarte, por que a direção do Internacional, você conversou com pessoas ligadas ao futebol naquela época, não manteve, Ricardo? E falei hoje também, quando tu me disseste que ia fazer essa matéria, desde o início da semana, falei hoje com o Roberto Sigman, que foi o diretor, vice de futebol na época do Falcão. E os dois, Falcão e Sigman, foram demitidos pelo atual presidente do Internacional, que está encerrando a sua gestão, o Giovanni Luigi. Houve essa briga, aí, vamos dizer, entre aspas, essa discussão, os dois foram demitidos. E segundo o Sigman me autorizou a dizer, estou falando palavras, abre aspas, Sigman falando, foi uma decisão política, porque não simpatizavam com tudo do que eu e o Falcão tínhamos feito até então, e colocaram também o jogador, um dos que a gente descobriu, que foi o Ricardo Goulart, embora. Ele foi afastado inicialmente, porque o Ricardo Goulart é um jogador que começou... ele jogou no Goiás, foi campeão brasileiro pela Série B, pelo Goiás, com o Anderson Moreira. Depois foi campeão ano passado pelo Cruzeiro. E ainda... Então ele é um tricampeão. O Internacional realmente deve ter se arrependido bastante desse equívoco. Por um valor bem abaixo do que se imaginava. Segundo o Falcão, uma micharia, né? Uma micharia. Vamos falar do Grêmio, porque o Grêmio ainda tem um jogo importante pela frente. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os pontos que são importantes contra o Flamengo para o destino na Copa do Brasil ou Sul-Americana do ano que vem. Mas as mudanças para a próxima temporada já começaram. Ontem o meia Alan Ruiz se despediu dos torcedores através de uma rede social, agradeceu a torcida do Grêmio e não vai renovar o contrato com o Tricolor. O jogador que brilhou no Grenal dos 4-1, né, está de volta ao São Lourenço. O Grêmio optou por não pagar os 4 milhões de dólares que o clube argentino pediu pelos direitos econômicos do jogador. No início da temporada, o Alan Ruiz veio sem custo para ganhar experiência e marcou 5 gols em 42 jogos. O meu ponto, acabo de me avisar aqui que o César Fábio tem uma informação, ele me passou uma informação aqui, posso fazer a informação ou vai segurar? Fala, porque daí já vai ao mesmo tempo. Oficialmente o Dudu também está fora. O Dudu está fora do Grêmio, não vai ficar no Grêmio. O Dudu deve ir embora. Bom, essa é a informação do César Fábio, tá? Não é minha. Mas também vai embora o Zé Roberto, todos os jogadores considerados caros pelo Grêmio. Ele vai enxugar custos, vai diminuir despesas, vão embora, vão deixar o Grêmio. Portanto, possibilidades de volta de Kleber e de Moreno também completamente descartadas. O Grêmio vai fazer negócios. Tá, então vamos falar da Copa do Brasil e Sul-Americana e os números que são importantes para domingo. Nós vamos mostrar os números? Não, vamos só falar. Só falar? Uhum. Tu queres saber a importância do jogo Grêmio e Flamengo? Isso. Bom, aí é importante que o pessoal preste bem atenção. A Sul-Americana só é disputada por aqueles times que são eliminados da Copa do Brasil, Débora e telespectadores. São eliminados. Foi assim com o Internacional. Ele estava na Copa do Brasil, foi eliminado esse ano, lembram? Foi até um fiasco e foi disputar a Sul-Americana. Então, para o Grêmio jogar a Sul-Americana, ele teria que começar a disputar a Copa do Brasil inicialmente e ser eliminado. Agora, se o Grêmio ganhar do Flamengo e o Fluminense for ultrapassado pelo Grêmio, o Fluminense joga com o Cruzeiro em Belo Horizonte, o Grêmio vai acabar com a 6ª vaga, aquela que dá vaga direta àquela fase
final da Copa do Brasil, de oitavas de final, fase de grupos da Copa do Brasil, quando aqueles times da Libertadores estariam de volta. E sendo assim, o Grêmio não poderia mais jogar na Sul-Americana. Que eu saiba, o Filipão quer jogar na Sul-Americana. Aí eu estou fazendo assim, estou criando um dilema. Que será que o Grêmio vai querer ganhar do Flamengo, passar do Fluminense e não ter mais chances de disputar na Sul-Americana? É basicamente isso que eu quero dizer para o torcedor que está nos vendo lá em casa. Se o Grêmio... Ou seja, ninguém vai na arena porque não é importante ganhar para não ficar fora da Sul-Americana. Ou o Grêmio desiste da Sul-Americana, Débora. Se ganhar do Fluminense na tabela de classificação, isso é o básico que eu quero dizer, tá? Eu poderia explicar, mas não dá mais tempo para eu explicar como é que vai ser isso aí. Se o Grêmio passar do Fluminense, for o 6º colocado no Campeonato Brasileiro, o Grêmio não vai disputar a Sul-Americana. Isso é certo, porque ele vai entrar na fase de grupos da Copa do Brasil. E em sendo eliminado nesta fase, não dá direito de retornar à Sul-Americana, coisa que o Inter fez antes de entrar nas oitavas de final desse ano. Lembra do Inter? Antes de disputar com aqueles times que vieram da Libertadores, o Inter foi eliminado. Foi até um escândalo. Então, para o Grêmio é mais interessante não ficar nas 6 primeiras colocações, poder participar das 2 competições e depois, ano que vem, reclamar do calendário, como faz o Inter todo ano. É isso? É isso aí. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho tem as primeiras rodadas do Gauchão 2015, a nova fórmula da competição e uma informação importante de um patrocínio que acabou prejudicando a competição, né, Vidarte? Daqui a pouquinho.